certas regiões específicas do planeta em que a atividade OVNI se manifesta com maior frequência. A zona anômala de Perme, também conhecida como Triângulo de Molébica ou Triângulo das Bermudas da Rússia, é a área com atividade anômala mais intensa em todo o território russo. Ela foi descoberta há 30 anos e encontra-se na divisão entre Perme e a unidade federativa Sverdlovsk, a 10 km do povoado de Molébica, fundado em 1787. O local místico posicionado no ponto de encontro dos rios Silva e Molébica conta com um território de 70 km², que em grande parte abriga matagais e florestas de difícil acesso. Nos últimos 16 anos, têm sido reportados com frequências fenômenos insólitos e avistamentos de OVNIs naquela região, chamando assim a atenção dos investigadores. A área já foi foco da KGB e dos meios de comunicação. O povoado de Molébica ficou famoso em outubro de 1983 devido ao aparecimento de uma luz de origem desconhecida sobre a floresta e de um círculo no meio da neve com diâmetro de 62 metros que surgiu, registrado pelo geólogo Emil Bachurin, morador da cidade de Perme. Segundo o repórter Timur Ivanzov, foram organizadas muitas explorações científicas ao Triângulo de Molébica para tentar desvendar o mistério. As pessoas viram com seus próprios olhos que discos voadores realmente voam lá como aviões sobre aeroportos, sendo que com regularidade invejável. Sobre o bosque e campos, surgem periodicamente bolas brilhantes que os habitantes locais chamaram de laranjas de fogo. Não é raro que turistas que visitam estes lugares tenham o funcionamento de celulares e câmeras fotográficas prejudicados devido às características peculiares da interferência magnética. Contudo, o local já era considerado anômalo muito antes do aparecimento dessa luz. As primeiras citações desse local maldito, que atrai todos os fenômenos paranormais possíveis, são datadas dos anos 30 do século XIX. Já então os camponeses locais contavam sobre estranhos aparelhos voadores e objetos brilhantes. Dentro desta área, que abrange uns 70 km², há alterações e interferências eletromagnéticas que afetam rádios transmissores, telemóveis, bússolas, etc. Existem relatos sobre o comportamento estranho de fogo na zona anômala. A chama pode incendiar-se de repente como se tivesse sido derramada gasolina. De acordo com algumas informações oficiais, o aparecimento de objetos voadores e a ocorrência de eventos anormais foram testemunhados na década de 1830 por camponeses, quando ainda não existia nenhuma explicação lógica que esclarecesse a incapacidade de alguns caçadores experientes de sair de uma área de 49 km² ao longo de várias semanas. As testemunhas dos eventos inexplicáveis ocorridos neste parque de OVNIs confirmam as atividades anômalas, citando uma lista de vestígios que inclui relâmpagos e flashes coloridos, objetos voadores iluminados, vozes de origens desconhecida, sensação de presença de algo estranho, dores de cabeça, febre súbita, a temperatura e a pressão arterial sobem, inchaço corporal e sensação de pavor, entre outros. Segundo o escritor russo Alexander, os incidentes que acontecem nesta área não podem ser comparados a qualquer outro lugar. Ele afirma, inclusive, que algumas pessoas que visitaram o Triângulo de Molébica desenvolveram poderes e habilidades super-humanas. Um exemplo é o cosmonauta Pavel Mukartov, dispensado do exército por razões de saúde, encontrou trabalho como jornalista. Para fins de investigação, ele visitou a região do Triângulo e relata que imediatamente sentiu-se estranho e assustado à medida estranhos objetos voadores apareceram. Eles tiraram fotos, porém, alguns integrantes de seu grupo rapidamente adoeceram. Pavel, entretanto, sentiu-se alterado ao retornar a Moscou. Segundo ele, parecia que havia preenchido com um grande conhecimento sobre física aeroespacial. Pouco tempo depois, ele foi admitido no programa espacial soviético como um cosmonauta com louvores. Os russos conhecem centenas de casos de aparecimento de OVNIs de vários tipos em formas de cigarros, pirâmides, esferas e discos, observados pelos moradores locais e por visitantes. Dentre estes, a região também possui inúmeros relatos de vários tipos de contatos com seres não humanos. Testemunhas afirmam ter visto luzes estranhas no céu, objetos voadores e serem surpreendidos por seres translúcidos
que emergem da floresta. Certa vez, uma equipe de televisão americana adentrou a área para realizar uma matéria sobre os fenômenos incomuns que assolavam a área. Porém, logo no início de sua visita, se depararam com uma fonte de energia estranha e foram perseguidos. Essa caçada durou até eles alcançarem as matas circundantes. O interessante é que outras luzes translúcidas que se juntaram à principal exalavam um calor peculiar. Como resultado, vários membros do grupo receberam queimaduras na pele. Vários místicos e médiuns frequentam a área e justificam-se dizendo que o lugar é altamente energético, perfeito para abastecer os seus recursos energéticos e reforçar a sua capacidade de cura. Entre relatos de aparecimentos de OVNI, bolas de energia, fantasmas e colunas de luz de origem desconhecida, recentemente foi inaugurada uma escultura em madeira no povoado de Molébica, marcando o local como um dos mais ricos na causística do fenômeno OVNI. A peça em madeira representa um ser extraterrestre com os característicos olhos grandes e mede cerca de 2 metros de altura. Foi feito pelo artesão e escultor Viktor Sazanovich. Este é o primeiro monumento da Rússia dedicado aos extraterrestres, comentou a agência de notícia Nikolai Subotin, presidente da Rufers. Nikolai disse que agora ufólogos locais estão pensando em abrir um museu UFO em Molébica, com observatório em forma de um disco voador. Os cientistas ainda estudam as razões de existirem estas zonas geopatogênicas e por que elas concentram em torno de si tal quantidade de fenômenos paranormais. De fato, são locais dignos de se tornar enredo para filmes de terror e, sem dúvida, vale a pena serem visitados, desde que você tenha coragem para aderir ao turismo radical, ou então permanecer como observador. E você, o que acha disto? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.